Canal do Vovô. Ser alvinegro é ter o dia e a noite dentro de si. É um sentimento apaixonante. Ser alvinegro é ter alma e coração no mesmo sonho de velhos, jovens, ricos, pobres, pretos e brancos. O Ceará nasceu com a vocação da eternidade. Tudo pode passar. Só o alvinegro não passará, porque o que tem que ser, Ceará. Canal do Vovô. Teu passado é todo coberto de glórias. Dia a dia tu conquistas mais vitórias. Tua bandeira alvinegra desfraldada, teu time em campo tem vitória assegurada. Campeão da popularidade, tua torcida hoje. Edmilson Maciel. Aqui na 3, falando de futebol, falando do alvinegro, falando do Ceará, do canal do Vovô pra você, tá certo? Libera o telefone aqui para Lucimar, está conosco Lucimar, através do 32959191. César Figueiredo aqui conosco também hoje, na mesa de áudio, o nosso Adriano. Quem está menos em condição de fazer isso é eu mesmo, né? Porque peguei essa virose, está na terceira semana já, sem conseguir fazer nada, sem conseguir trabalhar, sem conseguir falar. Enquanto quando fechar aqui o microfone, de repente, é porque deu um acesso de tosse, aí eu tenho que me ausentar. Mas é assim, vamos falar aqui do canal do Vovô e começar conversando com o César sobre... César, estava tudo certo, a vitória, tudo tranquilo, um início maravilhoso, de repente degringolou e tomou 2 gols. O que está acontecendo de errado com o Ceará, hein, César? Boa noite. César Figueiredo. A todos presentes, boa noite sempre especial ao torcedor alvinegro. Edmilson, aconteceu o que a gente preconizou aqui durante a semana. Muitas vezes o time precisa se defender, mas o mais importante, a gente comentou aqui, que é saber se defender. O que parece que o Sérgio Soares ainda não... Muito bem, fez logo em sequência os 2 gols. E a partir de que o jogo, que se considerava um jogo que a partir daquela sequência poderia ser conduzido sem maiores atropelos até quase simultaneamente, o Sérgio Soares faz 3 substituições. Ele fez 3 substituições que nenhum dos atletas ainda tinha atuado pelo Ceará esse ano. Ninguém tinha atuado, principalmente na frente do torcedor, esse ano. A gente não sabe até que ponto eles tinham condições de, naquele momento, assumir aqueles papéis em termos de defender as cores alvinegras naquela situação. Olha, o Paysandu, a gente viu desde o começo, é um time bem organizado, é um time que o seu treinador tem realmente, e demonstrou isso, o controle sobre o grupo, e mostrou depois no resultado que conquistou. E se o tempo demora mais, a gente não sabe o que poderia acontecer. Você veja que o Sérgio Soares, ao invés de lançar mão, se tinha atletas que estavam com um desgaste físico muito latente, muito visível, ele deveria colocar atletas que já tinham atuado pelo Ceará nessa temporada e que estavam habituados àquele ambiente do Castelão,
É muito simples isso aí. Eu ouvi torcedores dizendo, no que eu concordo em parte, no final do jogo, assim, rapaz, ele deu uma de treinador juvenil. Ele teve um comportamento até pueril. De certa forma eu concordo. Porque numa situação daquela, você está com um time desgastado fisicamente, você estava visualizando já um jogo de terça-feira, e você precisava substituir alguém, mas precisava, por outro lado, se defender, você tinha que se defender com o que você tinha de melhor ali, para a ocasião. Então, para a ocasião aqui, você tinha o Charles no banco. Para a ocasião ali, você tinha o João Marcos no banco. Para a ocasião ali, você tinha o Baraca no campo. O Baraca não é um jogador para você sair pro jogo com ele, para ele desenvolver jogada, para ele elaborar a jogada, não. Mas para defender e ficar ali atrás para dar chutão para frente, é a situação ideal. Então, o Sérgio Soares, a meu ver, ele cometeu esses erros, talvez até por soberba, e aí realmente prejudicou o grande projeto do Ceará, que era de iniciar a competição com a vitória, principalmente dentro de casa. Agora, César, uma coisa, eu doente, não pude comentar o jogo, não pude trabalhar, mas fui ver. E não se criou nada não, viu, amigo? Porque eu me lembro, sabe de quê? Um cruzamento vindo do lateral esquerdo, dentro da pequena área, o Serginho subiu sozinho, aí cabeceou, tipo de jogador que cabeceia com os olhos fechados, a bola foi lá pra cima. Só me lembro dessa. O que foi que teve mais? Não, de criatividade, inclusive, eu comentei aqui também, que no dia da missa das mães lá no Ceará, teve o treino pela manhã, eu assisti o treino. Eu comentei aqui que achava ainda um meio de campo sem evolução, um meio de campo sem criatividade e sem abastecer o ataque. É porque nós temos um atacante que se movimenta muito bem. Aliás, a gente viu o revezamento que o Dado Cavalcante fez com relação à marcação ao Sérgio Costa. Desculpe, ao Rafael Costa. A marcação que o Dado Cavalcante fez em cima do Rafael Costa. Porque realmente é o atacante que o Ceará tem. De verdade, é um atacante que dá mobilidade, é um atacante que dá trabalho na defesa, é um atacante que finaliza com sucesso. Mesmo é ele. Não resta dúvida. A gente não pode, de maneira nenhuma, tapar o sol com a peneira com relação a isso aí. Na hora que ele tiver companheiros que ali realmente acompanhem, que realmente cheguem ali para compor o sistema ofensivo do Ceará, abastecidos devidamente por um meio de campo que saiba realmente evoluir nesse sentido de abastecer o ataque, que dê realmente opções maiores ao setor ofensivo do Ceará, não resta dúvida. Nós temos um atacante realmente, a meu ver, de primeira. A meu ver. Agora, o Sérgio Soares patinou nessa situação aí. Infelizmente, o Ceará está em formação. É inegável que sim. Nós esperamos que essa formação evolua o mais breve possível e com toda a consistência possível. Agora, numa estreia de campeonato brasileiro, você jogar em campo. Ora, o segundo gol do Paysandu, Edmilson, a bola quicou nos pés do Ricardinho e ele esperou pelo Everson. Um jogador ali, um João Marcos, qualquer um deles, dava um chutão naquela bola e ele quicou esperando pelo Everson caído. Então são situações em que você joga por água abaixo, mas 2 pontos. São situações perdidos mesmo. Então, infelizmente, a meu ver, o Sérgio Soares foi quem mais pecou nesse resultado. Tá certo. Madeireira Ceará, tudo em compensado, MDF, madeirite, portas, madeiras e ferragens em geral, com os melhores preços da cidade. Avenida Castelo de Castro, 1138, no Conjunto São Cristóvão. O telefone é 3269-6611, o site é madeireiraceará.com.br, a direção é do amigo Nilcélio Alves. E a Aurorense Equipamentos para Construção Civil está com uma promoção em betoneira 400 litros, motor monofásico ou trifásico, apenas R$ 2.290, até 5 vezes no cartão, com garantia de 6 meses, dada pela própria Aurorense. Telefone 3484-5272. 3484-5272. E lembrando que nós temos, na próxima sexta-feira, nós vamos sortear um curso 100% grátis para você do IBEST. Tá certo? Você liga para nossas redes sociais, coloca nas nossas redes sociais, né? 8935, vai ser no caso 8935-1841, manda sua mensagem, né?
E então pro Vovô Zap 99001914, tá certo? E nós vamos sortear sexta-feira um curso totalmente grátis, 100% grátis, gentileza do IBEST, técnico em segurança do trabalho, meio ambiente, logística ou edificações. Você encontra todos esses cursos no IBEST 30220065, seu caminho para o futuro, tá certo? E lembrando que as camisas do Canal do Vovô você encontra na loja do Maurição, da Ceramur, no Shopping Metrô. Uma forma de ajudar o Centro Cultural e o Canal do Vovô. Lucimar, vamos falar sobre isso aqui, viu? Lá do Centro Cultural. Já leu o blog do Maciel hoje? edmilsonmaciel.blogspot.com.br. Esse é o nosso blog, tem muita informação interessante para você. Se você procura um especialista em forro PVC, divisórias Eucatex e de PVC, o nome certo é LC Montagens. Mais de 20 anos de experiência no ramo. Parcelamos tudo em até 5 vezes no cartão. Contatos 8777-2015. Fala com o amigo Luiz Cláudio. Deixe-me ver aqui. Deixa eu trazer o boa noite da Lucimar. Lucimar, o telefone está liberado aí para você, Lucimar? Tá? Deixa eu ver aqui. Tá. Lucimar, ora, que é isso, Garibaldi? Tenha calma, rapaz. Tá nervoso, Garibaldi? Tá nervoso, Garibaldi, ó. Lucimar Nascimento. Aí, o telefone tocando agora, né? Boa noite, Edmilson Maciel. Boa noite a todos presentes. Uma boa noite especial para essa torcida fiel, essa torcida que carrega o vovô nos braços. E Edmilson, eu tenho 2 registros a fazer. O primeiro registro é o falecimento da mãe do Neném, que o Neném é um torcedor do Ceará, ardoroso. E ontem a mãezinha dele foi para o plano de Deus, né? E o outro, né, é o contraposto, né? Hoje é o aniversário do César Augusto, né, que é o filho do César, hoje é o aniversário dele. Então, parabéns. Baixinho, o baixinho. O baixinho de 115 quilos. 2 metros de altura. 2 metros de altura, 115 quilos. É um gigante. É uma pessoa maravilhosa e o Canal do Vovô deseja, né, muita paz, saúde, né, que ele tenha realmente uma caminhada brilhante. É com você, tá certo. Tem aí já alguém no telefone, já você conversa. Garibaldi, você quer chamar alguma coisa aí já, Garibaldi? Boa noite. Tá dando certo aí? Hoje o negócio aqui tá meio complicado, né? Você quer ir aí, Garibaldi? Pode ir? Então vamos lá, rapidinho. Canal do Vovô. Boa noite aos amigos ligados no Canal do Vovô. Após o frustrante empate do último sábado, o Ceará já encerrou na tarde desta segunda-feira os preparativos para a partida decisiva desta terça-feira contra a equipe do Joinville pela Copa do Brasil no Estádio Castelão às 7h15 da noite. Na atividade, Sérgio Soares fez mistério e treinou com um jogador a mais no time titular. Certo mesmo é que o zagueiro Everton Páscoa e o lateral esquerdo Thalisson estão fora da partida, pois já atuaram na competição por seus antigos clubes. Com isso, o Ceará deve ir a campo com Everson, Cametá, Sandro Antônio Carlos e Eduardo, Richardson, Marino e Felipe. O ataque deverá ser formado por Serginho Thomas, Assisinho e Rafael Costa. Foram relacionados também o goleiro Douglas, o zagueiro Charles, que não treinou poupado com dores no pé, e Lucas Gomes, oriundo das categorias de base, o lateral esquerdo Sanches, os volantes Baraca e João Marcos, os meias Thomas e Ricardinho e os atacantes Bill, Rony, Robinho e Alex Amado. E o técnico Sérgio Soares lamenta o resultado do último sábado, mas já prega foco total no jogo desta terça-feira. Não, o pessoal ficou chateado porque empatou e estava vencendo o jogo, né? Natural isso. A gente sabe que a gente pode manter uma intensidade de jogo, manter uma posse de bola. Eu acho que dentro de uma situação que a gente ficou um tanto chateado, você tem que procurar buscar algumas coisas para fazer a correção. E é isso que nós procuramos fazer dentro de uma conversa, dentro do trabalho, para que mantemos a posse de bola. E isso é fácil porque você deixa o adversário sempre longe do seu. Sérgio ressalta que o treino de hoje foi mais para aprimoramento de algumas jogadas feitas erradas no último sábado. A gente sabia que isso ia acontecer, né? Então por isso nós trabalhamos menos hoje, né? Porque hoje realmente é véspera de jogo, estamos vindo de um jogo que foi muito corrido no sábado, há um desgaste natural, né? Mas a gente precisa estar jogando para a gente ganhar entrosamento. Hoje seria muito fácil tirar um 3-4, né? Para que a gente pudesse
pudesse mudar ritmo para os outros, mas não é o nosso caso. A gente precisa de jogo para ganhar um entrosamento e aí sim, a partir daí a gente pode de repente optar por uma situação de mudança de A ou B. E fala sobre uma das principais dificuldades de enfrentar o Joinville. É um adversário que está um maior tempo, mais tempo que nós trabalhando e, né, em relação a entrosamento, a jogos em si também, né? Essa é uma dificuldade que a gente vai ter que enfrentar um adversário que está trabalhando há muito mais tempo que nós. E deixa no ar uma dúvida em relação à utilização do meia Thomas Bastos. A gente tem uma situação, né, que a gente pode utilizar no jogo de amanhã, então a gente precisa trabalhar, né, para que o atleta esteja preparado caso a gente opta por essa situação. Everson, Cametá, Sandro, Antônio Carlos e Eduardo, já que Thalisson não pode jogar a Copa do Brasil. Richardson, Marino e Felipe. O ataque sendo formado por Serginho ou Thomas, Assisinho e Rafael Costa. Esse é o Ceará, quase que definido para enfrentar a equipe do Joinville nesta terça-feira no Castelão. Ainda sobre o Ceará, o clube trabalhava com a expectativa da chegada do meio Wesley para essa semana, mas por conta de alguns trâmites burocráticos, a chegada do jogador deverá ser adiada para a próxima semana. Daqui a pouco nós voltamos com mais informações do Ceará no canal do Vovô. Canal do Vovô. Já eu converso com o César sobre essa situação. Antes, só passar aqui um texto, né? A Aurorense Equipamentos para Construção Civil está com uma promoção em betoneira 400 litros, motor monofásico ou trifásico por apenas R$ 2.290, em até 5 vezes no cartão de crédito, com garantia de 6 meses dada pela própria Aurorense. Telefone 3484-5272. 3484-5272. Em Madeireira Ceará, tudo em compensado, MDF, madeirite, portas, madeiras e ferragens em geral, com os melhores preços da cidade. Castelo de Castro, 1138, no Conjunto São Cristóvão, o telefone é 3269-6611, o site é madeireiroceará.com.br. Boa noite, meu amigo Nilcélio Alves, está meio chateado, mas isso passa, Nilcélio, tenha calma, não tem problema não, tá certo? Lembrando que na próxima sexta-feira nós vamos ter um sorteio, um curso totalmente grátis para você do IBEST. Pode ser técnico em segurança do trabalho, meio ambiente, logística ou edificações. Você manda pelo Vovozap 99001914 e aí a gente lhe coloca aqui à disposição para você participar desse sorteio, tá certo? Na próxima sexta-feira, portanto. César, 2 pontos perdidos mesmo, né? Isso aí é ponto perdido, uma situação dessa em que o Ceará venceu por 2-0 e deixou o Paysandu empatar, né? 2-0 no segundo tempo, você ganhando em casa, com apoio do torcedor, o outro time precisando sair para o jogo, quer dizer, cedendo espaço, realmente você não soube dar o pulo do gato. Aquele ditado que o Dimas diz, o mal do urubu é pensar que o boi está morto, é o retrato da situação. E realmente a gente imagina assim, que tipo de treinador deixaria de sustentar aquele resultado? A gente fica indagando, a gente tem que indagar, porque na situação que o Sérgio Soares colocou, de 10 jogadores em campo, ele trocou ali quase simultaneamente 30%. E botou esses 3 jogadores, esses 30%, de atletas que nunca atuaram ali no time do Ceará, e eu acho que nem no Castelão. Então é uma situação realmente que ele não avaliou devidamente. Ele não fez a avaliação realmente da situação. O Paysandu, em nenhum momento, torcedor, se mostrou um time desorganizado, em nenhum momento. Mesmo na hora que precisou sair para o jogo e foi para cima mesmo, ele não foi desorganizado. Eu até citei aqui que ele revezava a marcação em cima do Rafael Costa, que cansou por causa disso. Porque tinha sempre um zagueiro, um revezamento de zagueiros na marcação sobre o Rafael Costa. Eu insisto em dizer Sérgio Costa, sobre o Rafael Costa. Então, realmente, ali ele matou a situação, a condição ofensiva do time do Ceará. O Dado Cavalcante... Porque foi um jogo que o Ceará praticamente não criou, né, César? Não criou. Se a gente for olhar para o jogo lá de do Joinville, o Ceará teve 5 chances, né? No primeiro tempo. Reais no primeiro tempo.
Aí, eu estava procurando me lembrando aqui, aquele gol do Serginho que surgiu de uma. Nada de jogada trabalhada. Ali foi uma bola estourada, o goleiro saiu errado, ele deu um toque e deu sorte, né? E do Rafael Costa não, mas tudo bem. Mas fora esse, só o gol que o Serginho perdeu mesmo. O Assisinho foi inofensivo. O Assisinho, ele não ajudou mesmo ali, né? O Serginho perdido. No primeiro tempo, 3 situações de bons contra-ataques do Ceará, os 3 no pé do Serginho, todas as 3 chances foram desperdiçadas. Ele perdendo a jogada ali. Então, são situações em que o adversário percebe até que ponto você tem condição de agredir, até que ponto você tem competência de chegar lá. E o Dado Cavalcante, além de ser um treinador estudioso, ele conhece bem. Aliás, hoje todo mundo se conhece muito bem. E com certeza todo mundo também conhece o Ceará. Não é só o Sérgio Soares que conhece os outros, não. Os outros também conhecem o Ceará. Então, essas avaliações é que eu acho que nós temos que nos preocupar. Porque, eu vou repetir, a meu ver, quem deixou de ganhar esses 3 pontos foi exatamente a postura do nosso treinador. Aqui, que a gente está no webcam aqui, como é que pode ser? Boa noite, Edmilson, boa noite a todos os ouvintes. Quem tiver aí com internet, tiver acesso à internet, a gente está ao vivo agora no YouTube, canal do Vovô, youtube.com/canal do Vovô Oficial. Você assiste ao vivo aqui o canal do Vovô pelo YouTube, aqui o áudio e o vídeo, né? Não só escuta, como vê também a gente aqui dentro do estúdio da 3FM. Um delayzinho, mas faz parte, né? Tá certo. Agora, César, desses jogadores que entraram, eu achei o Antônio Carlos muito firme, lógico, né? Dentro daquilo. Agora, um jogo como esse, em que o time está começando a trabalhar, o treinador não substitui por condição técnica, não. É quem não aguenta, né? Eu, depois do jogo, eu estava ouvindo a entrevista, ele dizendo, não tem cara que se sentiu mal, estava lá querendo vomitar dentro de campo. Tudo bem, Edmilson, mas eu acho que a lógica ali indicava o Charles. Indicava o Charles. O Charles já atuou quantas vezes com o Sandro? Ao lado, é verdade. Ao lado do Sandro, não é? Ali a lógica, no lugar do Marino, seria o João Marcos, ou o próprio Baraca. Quantas vezes atuaram ali juntos com o Sandro e com o Charles? Então a lógica indicava isso aí. Infelizmente, ele não foi pela lógica. Ou ele subestimou a lógica, portanto, subestimou a capacidade do adversário. E aí você perde 2 pontos, você tem que recuperar lá fora, né? Tem que recuperar. Mas, César, a impressão que você ficou desse grupo que o Ceará tem aí, não todo ainda, porque jogadores como Thomas não jogou ainda. O Tomás Bastos, a gente sabe que é um jogador inteligente, a gente vê a movimentação dele. Aliás, o primeiro passe dele, eu considero um passe muito preciso, que o passe preciso, torcedor, é aquele que chega no tempo e no espaço correto para o companheiro. Esse é o passe preciso. Isso aí o Ceará carece muito ainda, viu, Edmilson? Eu tenho comentado sempre isso. Um passe errado, que o Ceará também errou muitos passes no jogo de sábado, um passe errado desgasta o grupo inteiro. Porque você perde a bola, o companheiro tem que se esforçar mais para buscar a recuperação daquela bola. Você que errou o passe também tem que se esforçar mais para buscar essa recuperação. E o grupo inteiro. Um passe correto, um passe de qualidade, com certeza você envolve muito mais o adversário e você tem muito mais tempo o domínio de jogo. Mas você ficou animado com a perspectiva que o Ceará pode ter pela frente? Individualmente, não, a gente tem perspectiva, não resta dúvida. A gente vê que o time já é diferente do time que era treinado pelo Lisca, é inegável que sim. A gente não pode esconder isso aí. O time já é diferente, o time já busca realmente a posse dessa bola. A posse dessa bola que a gente sempre cobrou e sempre sonhou, ter posse de bola com qualidade do passe. Isso aí a gente já sente que é filosofia do novo treinador. E essa filosofia, sendo bem implantada e sendo bem executada, não tem dúvida que vai fazer um time vencedor. E a gente espera que os atletas correspondam a esses anseios, que os atletas correspondam a
essa determinação do treinador em busca do domínio do jogo, pela posse da bola, com qualidade no passe. 5, 6 jogos para frente, né? Mais ou menos. Até porque nós vamos ter uma sequência ainda de inovações no grupo, para se conhecer melhor, para o grupo ganhar um certo ritmo de jogo, mas ele não pode, a meu ver, de maneira nenhuma fazer um bocado de substituição assim, de uma vez. Armado, vamos para o intervalo, a gente volta já, né? Vamos lá. Canal do Vovô. Glória lutar. Edmilson Maciel. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Hoje tá pra cá, torcedor do Flamengo, né? Mas ver se tem alguém aqui no Vovô Zap 9900-1914. Sempre tem alguém mandando mensagem. E eu vou ver aqui se tem alguém pedindo alô aqui nesse instante, certo? Boa noite a todos. Chegando agora. Boa noite a todos do canal do Vovô. O Thomas Bastos é um excelente jogador. Ainda vai dar muitas alegrias à torcida do Ceará. Ele merece ser titular. Erineudo da Granja Portugal. Foi titular do Botafogo ano passado, fez muitos gols, né? Vocês acham que não tem. A gente viu que realmente é um jogador qualidade. Que se movimenta com inteligência. Ele realmente sabe oferecer espaço para o companheiro. Ele se oferece para o jogo, ele aparece para o jogo. E tem um bom domínio de bola. Consequência de jogos ali, não tem dúvida que ele vai ser titular desse time. Pois é. Fabiano de Calcaia, mandando alô pra mim, já estou ligado. Abraço, Edmilson, todo da equipe. Valeu, Fabiano. Grande abraço, né? Mais um aqui. Ei, cara, eu pedi para um amigo meu me colocar no grupo do canal do Vovô. Ele me disse que não era administrador. Me deu o teu número para mim te pedir para colocar lá. Pode ser, pode ser. Pronto, tá resolvido, né? O cara não manda nome, não manda nada. Pode ser, pode. Agora, tá certo, amigo? Tem que... Eu vou colocar Luciano Sampaio, manda um alô pra mim no Conjunto Ceará. Tá registrado, alô. Boa noite, Edmilson. Absurdo esse empate, da forma que foi. Não mandou o nome. Então vamos lá, né? Deixa eu ver aqui mais. Quem é que tá no canal do Vovô aqui? Ouro. Rafael Oliveira, boa noite. Manda um alô aí pra mim, Rafael, tá valendo. Nosso treinador tem que aprender que às vezes segurar um pouco o resultado. Gleidson. Marcel, manda um alô pro Paulo Henrique e Mariana do Mundo Bim, sempre ligado no canal do Vovô, tá valendo. Joênio Cerqueira, boa noite. Boa noite, Raimundo Nonato Costa. Boa noite, Marcel. Boa noite pra galera do Vila Velho, Nonato. Edmilson, adiciona aí o miúdo no grupo Ouro. Celiano Dias, tá valendo, né? Aldísio Moura. Que é isso, Adísio? Quer ir pro bar uma hora dessa, rapaz? Quem mais aqui? Joênio Cerqueira, Patrício Magalhães. Ai não, tá certo. Então tá bom, deixa eu ver aqui no grupo Vovô Prata. Maílson do Jardim União, vocês concordam? Baraca ou João Marcos no time titular? Precisamos de um primeiro volante. Nosso time não tem um volante de ofício. Todo nosso meio campo é meia, o segundo volante. Não tem um primeiro. Tá registrado, Maílson. Certo, deixa eu ver aqui mais. Aqui no canal do Vovô. Trava de vez em quando. Tá uma boa bateria. Fazer o quê, né? A gente podia chamar agora a segunda passada. Só repetindo que estamos no ar pelo YouTube, né? youtube.com/canal do Vovô Oficial. youtube.com/canal do Vovô Oficial. Se você quiser, Geraldo dos Santos Bezerra, em Maracanaú, Edivaldo Filho, está acompanhando a gente aqui pela câmera, pela webcam, né? Então, Garibaldo, vamos chamar aí agora o Rodrigo, agora, dá para ver? Então vamos lá. A Rocha. Canal do Vovô. O Ceará já encerrou na tarde desta segunda-feira os preparativos para a partida decisiva desta terça-feira contra a equipe do Joinville pela Copa do Brasil no estádio Castelão às 7h15 da noite. Na atividade, Sérgio Soares fez mistério e treinou com um jogador a mais no time titular. Certo mesmo é que o zagueiro Everton Páscoa e o lateral esquerdo Thalisson estão fora da partida, pois já atuaram na competição por seus antigos clubes. Com isso, o Ceará deve ir a campo com Everson, Cametá, Sandro Antônio Carlos
e Eduardo, Richardson, Marino e Felipe. O ataque deverá ser formado por Serginho Thomas, Assisinho e Rafael Costa. Foram relacionados também o goleiro Douglas, o zagueiro Charles, que não treinou poupado com dores no pé, e Lucas Gomes, oriundo das categorias de base, o lateral esquerdo Sanches, os volantes Baraca e João Marcos, os meias Thomas e Ricardinho e os atacantes Bill, Rony, Robinho e Alex Amado. O Ceará, que trabalhava com uma expectativa da chegada do meio Wesley para essa semana, mas por conta de trâmites burocráticos, deve ter o meia à disposição somente na próxima semana, pois ele vem por empréstimo junto à equipe do Atlético Mineiro. É uma situação um pouco complicada em relação ao empréstimo, e esse jogador só deve chegar no início da próxima semana. Portanto, é o Ceará definido para essa partida contra o Joinville, buscando alguns reforços para o decorrer da temporada. Afinal de contas, tem a Série B, que só teve a sua primeira rodada, e nela a equipe alvinegra cedeu o empate ao Paysandu nos minutos finais. Com notícias do Ceará, Rodrigo Cavalcante para o Canal do Vovô. Canal do Vovô. Lucimar Nascimento, o que você tem aí, Lucimar? Vamos lá. Vamos nós aqui. O Paulo do Henrique Jorge, ele disse, olha, não devemos ficar tristes, pois o Ceará jogou bem, mas infelizmente com as substituições deixou escapar os 3 pontos. E ele pede assim, ele diz que quarta-feira ele é Flamengo desde quando foi gerado, e ele quer saber quais os jogadores que ainda irão chegar, né, se tem alguma contratação. E fã do Rafael Costa e seu fã também, pede que você mande um abraço para ele. Abração, amigo, vamos em frente, vai dar certo. Tenha paciência que dá certo. E ele quer saber quais são, né, as novas contratações, se ainda tem alguma contratação, né? Chegar, né? Acho que é o Wesley que vai chegar, né? Por enquanto é isso, né? O Wesley voltando, é? O Wesley jogou, ele fez um grande campeonato paulista esse ano, né? Fez um grande e campeonato. o Chacal do Quintino Cunha, né? Ele sempre, né? Sempre chateado, sempre chorando. Do Tanqueiro Neves, Ô Chacal. Ele disse que está sentindo falta do Evandro Leitão, né? Ele disse que o Robson está pecando muito desde o início da sua gestão, deixando passar o cavalo selado. Ele diz, aí o Charles, né, do Parque Santa Rosa, placar amanhã 2-0, todos os 2 gols do Rafael Costa, bastante confiante, e tá mandando um abraço aqui pro seu pai, o Antônio José, que também tá ligado no canal do Vovô. E o seu Claudenor, do Monte Castelo, amanhã placar 3-1, 2 gols do Bill, ele, se Deus quiser, ele diz que o Bill vai jogar e vai fazer os gols, e 1 do Serginho. E o Bibidu de Cascavel, placar 3-1, bastante confiante e acreditando na alavancada do Vozão. O time está bom, precisando apenas de entrosamento. E assim o Ceará com certeza irá conseguir melhorar essa contagem de pontos. Tá certo. César, para amanhã o time ele vai pegar um Joinville que saiu de Joinville, foi para Campo Grande, enfrentou ontem à noite, 9 da noite, saiu de Campo Grande, vem para São Paulo, de São Paulo para cá, o Ceará é pousando aqui. Ele enfrentou o Luverdense, né? Quer dizer, o Luverdense. Mas ele foi Mato Grosso do Sul. Foi em Campo Grande o jogo? Não sei, eu acho que na verdade não é em Campo Grande, ele foi para Passo das Emas. Passo das Emas, Tá certo, estádio Passo das Emas. É uma viagem grande viagem por terra e depois volta, vem para Campo Grande, pega o avião, vai para São Paulo, para Guarulhos. Depois vem para cá, né? Desgastante a viagem. Grande, muito desgaste. Muito desgaste. Mas é um time que já está treinado. O Emerson Maria pegou esse time lá embaixo no campeonato Santa Catarina, né? Deu uma alavancada, pegou o time brigando nas últimas lá embaixo, 16º colocado, entre os 6 últimos, deu uma alavancada, disputou a final, na certo feio, empatou com o Luverdense lá em Lucas do Rio Verde, e é um time já entrosado que está chegando aí com esse cansaço, mas nada que possa impedir de ele fazer uma grande partida. É um jogo difícil. Muito difícil. A gente conhece o Joinville de outras jornadas, inclusive aqui no Castelão. A gente sempre vê que tradicionalmente os times de Santa Catarina são muito difíceis. O Joinville não é diferente, é vice-campeão catarinense.
E esse treinador, Edmilson, inclusive, se especulou a vinda dele para o Ceará. Emerson Maria. Algumas pessoas especularam a vinda dele. Ele é um bom treinador, muito observador, sabe realmente mexer no time. E como os outros, eu já falei aqui, como a gente já comentou, ele conhece todos os adversários da competição. E todo mundo tem todos os dados na mão para estudar o adversário. Com ele não vai ser diferente. Agora, aqui ele vai enfrentar um clima diferente, inegável que sim. Vai enfrentar um adversário em preparação, que é o Ceará, mais empolgado, um time que busca realmente o resultado. Vai enfrentar o Ceará com a presença do torcedor, mas vai enfrentar o Ceará que com certeza quer manter a passagem para a próxima fase da Copa do Brasil. 600 mil a Copa. Exatamente, precisa manter essa. E o Ceará tem tradição na Copa do Brasil. O Ceará tem tradição mesmo. Do Norte e Nordeste, eu acho que quem tem mais tradição na Copa do Brasil é o Ceará. Então o Joinville vai enfrentar todas essas adversidades. Mas não é adversário fácil. De maneira nenhuma. Adversário muito difícil. E o Sérgio Soares precisa de um certo tempo de jogo estudar o adversário, observar bem o adversário, para encontrar os espaços no momento certo. Não tem afobação de buscar resultado. O Ceará já está com parte do resultado na mão. Qualquer empate serve para o Ceará. Serve em todas as maneiras, até para não desgastar o elenco. Mas vamos torcer para que esse resultado, se Deus quiser, venha a nosso favor. Pois é, o time, o Rodrigo já passou aí, né? O Everson, o Cametá, Sandro, Antônio Carlos a escalação de e o Eduardo. Pois é, não é jogo lá. É. Gostei do Thaleson, lateral esquerdo, ofensivamente, pareceu um bom jogador, né? Bom, bem. Pois é, jogador que está em pleno ritmo. Bem incisivo, vai à linha de fundo. Teve situações ali que o Assisinho atrapalhou. Foi, é verdade. Mas ele é bem incisivo, porque quando o lateral, o ala, que não é lateral, o ala, avança, Edmilson, você tem que deixar o corredor para ele. Deixa o corredor para ele. Usa a inteligência, puxa para o meio, traz o marcador, deixa o espaço para ele, né? É o corredor para ele. Com certeza. Então vai no meio campo, eles devem entrar com os três, né? O Marino, já mais entrosado, foi a primeira partida, né? O Richardson e o Felipe. Felipe jogou bem naquela outra partida. O Felipe, a meu ver, ele precisa jogar. Ele precisa soltar mais a bola. Ele não precisa correr tanto com a bola. Ele precisa fazer a bola movimentar-se mais. Ele se preocupa muito em conduzir a bola. Se ele conseguir fazer isso, se ele melhorar nesse aspecto aí, ele melhora muito individualmente e melhora no meio de campo do Ceará. Certamente o SS está cobrando isso dele. E na frente, o Serginho, eu nunca achei que o Serginho fosse meio de armação. Ele é um atacante, tá certo? Ele é um atacante. Ele, do lado direito, do lado esquerdo, o Assisinho e o Rafael Costa, que está numa fase fantástica, né? O Rafael Costa realmente é uma referência do ataque 18 gols, 13 gols, né? A referência é ele. Todo treinador sabe disso. E a preocupação, a gente viu a preocupação do Dado em marcar o Sérgio Costa, porque realmente ele. Desculpe, várias vezes o Rafael Costa em lances tinha que chutar da intermediária e chutando bem. Tem que chutar da intermediária por causa da marcação. A marcação vinha buscar a movimentação do Rafael Costa no meio de campo, para não deixar ele se movimentar na área. Realmente é isso que o Ceará precisa, muito, dos alas. Os alas, o Ceará precisa agora, muito César, dos alas. Eu queria conversar com você sobre isso, porque ele não tem primeiro volante. Quem é primeiro volante ali? Não tem. Ele não tem primeiro volante, tá certo? Então veja bem, quando você joga e o Thales é tão ala quanto o Cametá. Aí você vulnerabiliza o seu sistema defensivo. Mas né? quem está na frente. Mas, Edmilson, a figura do volante, aquela figura do carregador de piano, aos poucos vai desaparecendo. Mas até estão trocando por quem tem mais qualidade. Lógico. Você vê, por exemplo, o Ceará, quando foi campeão da Copa do Nordeste, meio de campo do Ceará tinha o Sandro Manuel, o William Correa
e o Ricardinho. Aliás, jogou ontem. A qualidade. O William Correia jogou ontem pelo Santa Cruz e assistiu o jogo todinho. Joga demais. Pois é, a qualidade dos três em sair pro jogo era impressionante. Não é à toa que a grande preocupação do adversário do Ceará do ano passado, o treinador do adversário, que era o Chamusca, a preocupação deles era do Ceará carregar o máximo possível de cartão amarelo para as finais nesse setor aí. E no primeiro jogo, o Ceará tinha 3 cartões amarelos aos 27 minutos do primeiro tempo. Isso ali foi minando as forças do Ceará às finais do campeonato do ano passado. É incansável a gente dizer isso. E é incansável a gente estar sempre lembrando isso. Com 27 minutos do primeiro tempo, o Ceará tinha 3 cartões amarelos. Pelo final, né? Mas teve final do campeonato cearense. Mas teve outra coincidência. Expulsaram o Sandro Manuel naquele jogo. O Sandro Manuel não jogou a última partida. Verdade. Mas esse ano também teve outra coincidência. Quando eles foram jogar em Sobral, tinha 4 jogadores do Guarani pendurados. Coincidência da vida. Essas coincidências da vida. Os 4 receberam cartões amarelos. Bom, Guarani veio desfalcado. É nisso que você falou que o Robson às vezes não observava. E é bom se ele escutar ou se gravar esse programa, se lembrar sempre desses detalhes, porque o adversário está sempre botando pedras no caminho do Ceará. Mas o jogo de amanhã, Edmilson, basicamente é isso aí. A gente sabe que o Sérgio Soares, por ter cultura de montar um time ofensivo, por ter filosofia de montar um time ofensivo, ele inegavelmente, depois de um certo tempo, a própria impaciência do torcedor, o torcedor quer ver sempre o seu time ganhar. Eu gostaria de ver todos os jogos do Ceará, o Ceará ganhando. Eu, como torcedor, qual é a competição mais importante para o Ceará? Qual é o título mais importante? É sempre o próximo. É isso que o torcedor quer ver. Então, torcedor, a gente tem que ter uma certa paciência. O Ceará está com o resultado na mão e vamos, se Deus quiser, buscar a nossa classificação. É um horário relativamente bom, né? Nem pra rádio, né? A gente não vem em casa, nem tomar um banhozinho. Direto do trabalho. Chega cedo, né? Tá certo. Agora, César, eu gostei da presença de público. Mais de 13 mil pagantes, né? Foi bom, né? Foi bom. Interessante. Hoje em dia tá tão difícil você ver uma grande presença de público. É início de competição. Pois é, mas o torcedor do Ceará até que compareceu. É o que eu digo. Falei, Lucimar, pode falar. Foi muito bonita, Edmilson Marcel, a união da torcida. Eu achei assim formidável. O Paysandu com o Ceará, até as vovozetes e as bicolindas, né? São apenas 3, mas 3 meninas bonitas, né? E todas assim, mostrou, né, para o país, né, que realmente o esporte precisa realmente dessa união, né? Você pode ser adversário, nunca inimigo, né? Pois é. Um detalhe interessante que é para se pensar no futebol. O torcedor oficial do Ceará, quando for jogar em Belém, entra com a carteira de sócio. Como o torcedor do Paysandu entrou no estádio com a carteira de sócio do Paysandu, não pagou. Muito interessante isso aí. Valoriza muito. Tá certo. É um detalhe interessante. Agora, esperar o quê do Ceará do Sérgio Soares? Do Sérgio Soares para o restante da temporada, nós torcedores esperamos que ele consiga fazer o grupo evoluir no todo e o time em campo principalmente evoluir. A gente quer ver um time vencedor, é lógico, mas com consistência, um time que todos os setores trabalhem muito coesamente e ali fazer com que, eu não vou dizer que seja um time imbatível, mas que seja um time temido. Um time que entra em campo, realmente, o adversário sabendo que tem um adversário à altura, que tem um time ali preparado para a vitória. Isso a gente vai conseguir lá na 5ª, 6ª rodada da Série B. Se Deus quiser, que não tenha tropeços daqui para lá. Pois é, tá para chegar aí o Wesley, que fez um baita campeonato paulista, né? Eu assisti um jogo só, o segundo jogo do Fluminense com a Ferroviária. O Wesley, a meu ver, foi o dono do jogo. Pois é, então... É isso, vamos lá. Vamos. Amanhã a gente tem um jogo importante, espero que o torcedor vá. A gente vai trabalhar pela internet a partir de 7 da noite até as 8, né? 8 horas a gente entra, né? Eu quero só cumprimentar aqui o pessoal que está com a gente, né? Geraldo dos Santos Bezerra,
Carlos Vasconcelos, o pessoal que está acompanhando a gente aqui pelo YouTube, nossa câmera webcam, né? Márcio Augusto, Roberto Henrique, Diógenes Barbosa, acaba lá de Jaguaribe, Wesley Gerson Costa, o Alisson Mendes, pessoal que está com a gente. Bom, negócio, vamos em frente. Eu espero amanhã estar em melhores condições. Me desculpar, porque a voz está, né? Tô nessa e hoje o Vovô Zap acabou aqui a bateria, eu não pude dar muita atenção, mas amanhã a gente vai estar aqui, se Deus quiser. Amanhã tem o futebol, a gente vai estar no Castelão, não sei nem se eu tenho condição de comentar ainda, porque realmente a virose me pegou a terceira semana seguida já, tá certo? Mas é uma ica aí qualquer, não sei qual é, né? Tem uma ica, tá certo? Mas vamos lá, grande abraço, muito boa noite. Amanhã a partir de 7 da noite você acompanha pela internet, e a partir de 8 da noite o Jotinha dando seu recado lá. Deus quiser, mais uma grande partida do Ceará Sporting Clube. Boa noite, Lucimar. Até amanhã, até quinta, né? Boa noite e até quinta, se Deus quiser. Vai cuidar da Cristalzinha, né? Amanhã, não vai? Se Deus quiser. Tá certo, né? César, boa noite, César. Boa noite, Edmilson. Boa noite a todos. Abraço, boa noite, fiquem com Deus.